Boa tarde a todos. Eu queria perguntar para você, Mário, mesmo com condições quase ideais lá no teu ambulatório de hepatite, me preocupa o fato de que a gente fazendo um contraponto lá na Casa da Hepatite, em Santos, nosso ambulatório, a falta de exatidão nas avaliações de fibrose dos nossos pacientes e tudo mais. E se vocês têm visto esse tipo de coisa, porque a gente às vezes fica um pouco mais descansado com os nossos pacientes F1, que às vezes podem estar subavaliados, e já tivemos casos de nódulos, a ponto da gente, na medida do possível, como existem outras interfaces, um dos colegas dá alta, eu não dou alta definitiva para os pacientes e continuo acompanhando. Levando em conta, mesmo a gente estando num estado da federação onde as coisas acontecem de forma um pouco mais organizada, assim como outros estados também a gente vê isso, mas são desigualdades do nosso país, se você institucionalmente se sente confortável ou seguro de... Aquele slide que você mostrou aqui, F0, F1, vocês dão alta, essa coisa, você se sente seguro, à vontade, confortável para implementar uma ideia daquelas, em que pese o fato de que a gente acaba se sobrecarregando se não for liberando os pacientes. Muitos bebem, muitos têm outras interfaces, muitos têm esteatose e outras cocitas más. Então eu queria ouvir tua opinião a respeito disso. Seu primeiro comentário foi, eu acho, bem pertinente. Não dá para você confiar em um método não invasivo para dizer o meu paciente tem esse grau de fibrose. Eu acho que é o conjunto da avaliação que a gente faz, mas alguns dos nossos pacientes, muitos foram biopsiados inicialmente, depois acompanhados sequencialmente. Nós costumamos fazer o fibroscan anual nesses nossos pacientes. E eu acho que se você tem uma boa avaliação com mais de um método, você pode eventualmente confiar naquele paciente que você sabe que eventualmente é jovem, tem uma fibrose leve, você biopsiou no início, há alguns anos atrás, e ele não evoluiu, e hoje ele tem transaminases de 15, 16 e não tem comorbidade. Então eu acho que é uma apreciação, uma avaliação que você vai fazer caso a caso, mas esses métodos, eles são bons para afastar a presença de fibrose avançada. São métodos bons não para determinar qual é exatamente o grau de fibrose, mas se eu tenho um APRI de meio, se eu tenho um FIB4 muito baixo e todas essas outras condições que eu falei, eu acho que eu tenho confiança de dar alta ao meu paciente, e principalmente aqueles que eu vi uma biópsia no passado. Ó, sem querer ser chato, mas assim, então aí a gente já consegue dividir uma parte daquele slide lá em duas. Quer dizer, você está dando uma ideia que eu julgo interessante, quer dizer assim, eu não consigo ficar fazendo sequencialmente no hospital público biópsia por agulha, fibroscan, ou mesmo elastografia por ultrassom, que aliás, diga-se de passagem, os casos que eu tenho visto lá em Santos, que a gente tem tido acesso, são as coisas mais incríveis do mundo. O cara, ele tem uma biópsia por agulha F1, tem um fibroscan F1, F2, e aí faz com ultrassom, vem com F4, dá a impressão que o cara está na beira do abismo. Mas assim, a gente então poderia dividir pacientes que estão estáveis clinicamente, que têm transaminases normais, que têm um ultrassom que não me preocupa, sem esteatose, etc, etc. Não sei se você concorda como sendo algo Sim, mais claro, brasilianista. Conjunto de, acho que é paciente avaliado como um todo. Você tem aí 2 ou 3 métodos não invasivos, concordo com você, eu não confio no método não invasivo isoladamente. E eu acho que tem ultrassom desse paciente que não tem absolutamente nenhuma serrilhamento da borda hepática, nenhum aumento, quer dizer, são vários fatores que eu acho que a gente avalia e acompanha. E se o paciente tem uma comorbidade, como você disse, eu acho que a gente tem que ter outro olho para esse paciente. É o paciente que tem esteatose, é o paciente que tinha uma fibrose moderada quando você tratou,
e tem aqueles outros fatores como diabetes, esteatohepatite ou, eventualmente, eu achei bem interessante a questão do anti-HBC isolado como um fator de risco até para desenvolver HCC. Ok, obrigado. Obrigado. Alguma pergunta a mais ou comentário? Por favor, dirija-se ao microfone. Para Jerusa. Jerusa, a medida tomada para o enfrentamento de oferecer a vacina para os homens que fazem sexo com homens, como a gente busca uma efetividade nisso? Como divulgar isso e como as pessoas procurarem isso nos postos de saúde? Como fazer? Então, Mário, não são nos postos de saúde, né? São em serviços específicos, inclusive serviços que estão oferecendo PrEP também. No site da prefeitura, eu até tirei do meu slide por conta que vai ser apresentado agora, né, em seguida, numa outra mesa. Mas no site da prefeitura tem um link que você clica, né, e você sabe exatamente onde são os locais que você pode receber, né? Não é em qualquer unidade básica de saúde, porque mesmo assim, eu estava pensando agora quando você falou, mesmo ela sendo oferecida em vários países, esses vários surtos que eu apresentei, a resposta foi oferecer a vacina para a população, a adesão a essa medida não é tão grande assim, né? Então, é uma questão um pouco delicada, né? Porque você oferece, não sei se talvez, eu acho que talvez algum tipo de material também em alguns lugares de concentração, de lazer da população seria importante, né? Você fazer algum tipo de mídia nesse sentido, né? Porque aumentar o aplicativo hoje tem sido ótimo, né? Os aplicativos que você passa, as pessoas leem, enfim, seria ótimo se fosse seria uma estratégia boa, né? De você fazer, hoje todo mundo usa, né? Então seria muito bom, uma ótima ideia. Queria ouvir o comentário da Aline e do Mário sobre retratamento em nossa vida real. O que está acontecendo na prática e o que esperamos que possa ser feito no futuro? Posso responder do Genótipo 3? Te deixo. Assim, professor Mendonça, atualmente a verdade é que, isso pensando em termos de Brasil, a gente não tem opção nenhuma para retratamento em termos de realidade, né? De você fazer a solicitação e essa medicação chegar até o paciente. A gente teve aí a última atualização do PCDT, mas que não foi colocada em vigente todas as opções terapêuticas. Antes dessa atualização, a gente não tinha proposta nenhuma para retratamento no Brasil, né? Era um esquema por pessoa. E nesse último PCDT, pela parte do genótipo 3, a opção de tratamento é um quadro, isso eu preciso até criticar, porque você tem um quadro lá, né, que quem falhou, a sofosbuvir, daclatazir, ribavirina, 12 semanas, para retratar por 24. Né, é um PCDT de 100 páginas e não se coloca nem uma observação crítica, porque uma coisa a gente não tem outra coisa aprovada, né, não tinha na ocasião. Não tinha sofosbuvir bactasvir, não temos ainda sofosbuvir valxaraprevir, não tinha glecaprevir, mas de todas as condições. Porque se você retratar um paciente genótipo 3, falhado há 12 semanas com sofosbuvir daclatazir por 24 semanas, a sua chance de sucesso é ínfima, né? Porque a gente está falando aí, se você pegar um paciente com genótipo 3, eu estou falando virgem de DA, cirrótico, e que eventualmente ele tenha a Y93H, a chance dele, tudo bem que o N era pequeno, é de 25%. Mas qual é a chance dele ter a Y93H? É menos que 10%. Por isso que a gente tem aquela RVS de 89%, 90%. Agora, vamos ver o jogo. O paciente que já falhou, a chance dele ter uma Y93H é de 70%.
Então, a gente está falando de uma altíssima chance de falha com esse esquema. Tanto que ele não é preconizado em guideline nenhum do mundo, né? Mas você fala, não, mas meu paciente tem cirrose, meu paciente vai piorar. Eu não tenho outra opção. Aí você fica naquela, se sofre dessa ansiedade, eu também trato, né? Aí a gente até vai buscar opiniões de outros, né, especialistas internacionais. Olha, eu só tenho isso, não faça nada. Às vezes não fazer nada é melhor, né? Então eu acho que a gente precisa aprofundar essa discussão, eu acho que a gente vai ter uma atualização do nosso PCDT e trabalhar muito em função do GNOT3 particularmente. A gente tem duas opções claras, eu acho que para pensar nesse paciente falhado. E não dá para fugir muito disso, que é o GP mais o sofosbuvir. A gente tem excelentes estudos com altíssimas taxas de RVS, embora o N desse estudo seja muito pequeno. E a outra opção, realmente, que também é sofosbuvir, voxelaprevir e velpatasvir. Também com altíssima chance, esse esquema ainda não aprovado no Brasil. Acho que não dá para fugir dessa opção quando a gente fala de falha com DAA no genótipo 3, que é, sim, eu entendo, ainda um desafio de acordo com o que você vai ter nessas somatórias de fatores. Mário, quer comentar? Eu concordo totalmente com a Aline. Eu acho que a gente tem que ter um esquema de retratamento, principalmente no G3, que é o mais complicado, que a maior parte deles usou um NS5A. Eu acho que essa brecha, Aline, foi deixada aí para aquele paciente que você diz, eu fiz o Y93H e não tem, eu quero retratar o meu paciente. Está mal explicado realmente, mas não é um esquema ideal de jeito nenhum, porque a maioria que falha por mutação. E nós esperamos que agora no dia 31 nós tenhamos algumas alternativas, não vão ser muitos pacientes falhados, e que nós tenhamos alguma alternativa para usar um desses esquemas que a Aline mencionou, mais o GP com SOF ou o Vosev, que é o voxelaprevir, que são os esquemas hoje utilizados fora naqueles pacientes falhados da ONS5A. Né? Ainda temos tempo para mais uma pergunta. Alguém da plateia? Então, vamos encerrar cronometricamente dentro do horário. Agradeço Jerusa, agradeço a Aline, agradeço o Mário, Paulo também, que esteve aqui conosco, e obrigado a presença de vocês.